E o batalhão ultranacionalista ucraniano, é conhecido como Batalhão Azov, está à procura de soldados, mas não qualquer soldados. Eles querem basicamente mercenários. O que ocorre? Eles querem mercenários que falem inglês. Essa informação quem nos trouxe foi o The Guardian, tá? Um jornal inglês, exatamente relatando essa questão. Primeiro, só para deixar claro, quem é o chamado Batalhão Azov ou Brigada Azov, tem outras variações do nome, basicamente é um grupo ultranacionalista, tá? Que no período lá do conflito em Donbass, especificamente, foi quando, em 2014, foi quando o Batalhão de Defesa Territorial, né, do conflito Donbass foi criado. Ele ficava localizado em Mariupol, né, tem o famoso cerco de Mariupol, russo, que foi bem famoso. Usam simbologias, tá, no seu brasão lá principal. Utilizam simbologias nazi, tá? O Wolfsangel, por exemplo, que é um tipo de tridente. Eu não posso nem mostrar aqui, pode ser que dê bronca, né? Não sei. É tanto que tem umas versões desse brasão, dessa simbologia, desse emblema, né? Seria o correto, emblema. Que esse emblema do Azov, né? O pessoal está usando a versão com três espadas. Desde o nome, o termo Azov, a liderança, todas as ideias são extremamente ultranacionalistas, defensores, né, das ideias do lado do bigode. Não é à toa que, durante a invasão, né, do Donbass e depois a invasão mesmo dentro da Ucrânia, avançando, né, os russos, Putin especificamente, chegou a relatar exatamente isso. Olha, precisamos defender a população desses grupos ultranacionalistas defensores do bigodinho lá alemão. E um dos motivos principais era exatamente a tal da Brigada de Assalto Azov. Né? Então tá a informação de que, então, no caso, o jornal apontou que eles estão contratando, estão em busca de mercenários, tem que ser mercenários de fora do país, evidentemente. E tem até uma informação interessante que é o seguinte: recentemente, nos últimos, sei lá, dias, 30 dias, 50 dias mais ou menos, pelo menos 13 mercenários britânicos que lutavam em Kiev, né, lutavam, no caso, em favor da Ucrânia, não necessariamente só de Azov, tá? Porque só existe o batalhão Azov contratando mercenários, outros batalhões fazem isso. Tem até batalhão específico deve ser em forma de batalhão, porque existe brigada, regimento, batalhão. Provavelmente é um batalhão só de mercenários. E no caso específico, voltando para os britânicos, 13 britânicos, né, foram mortos recentemente e alguns deles eram exatamente do Batalhão Azov. Outra curiosidade é que já saiu vídeos, tá? Principalmente no Telegram, mostrando lá um soldado russo comentando algumas coisas, algumas pequenas regras lá do destacamento dele. E uma das, provavelmente uma companhia, tá? Um agrupamento menor de 50 a 100 pessoas. E nessa companhia ele relata exatamente uma das questões que é de mercenários não são capturados, tem que ser mortos. Tá? Tem toda essa questão. Então, estão pagando, segundo o Batalhão Azov, estão pagando bem. E detalhe, toda essa questão do regimento Azov, Brigada Azov, enfim, os nomes vão variando, ou simplesmente Batalhão Azov. Primeiro tem a ver com o Mar de Azov, né, em si, mas a origem dele, lá de Biletsky, como eu falei, que é Andriy Biletsky, que foi o cara que criou essa corporação, digamos, especial. Durante um tempo foram chamados de Homens de Preto, porque lá no início do conflito em Donbass, eles usavam, né, se vestiam de preto. Era uma conotação direta para combater um outro grupo de mercenários, só que russo, chamado Grupo Wagner. Então há uma inspiração indireta do Grupo Wagner. Eles queriam ser o novo Grupo Wagner, no caso ucraniano. E para isso tinham ideias mais radicais,
tá? Enquanto essas questões de pátria. Alguns dos discursos que, de vez em quando, você já escutou ao longo do conflito de lá para cá, de Zelensky, muitos desses discursos mais radicais têm origem no Batalhão Azov. Não sei, eu sinceramente eu não sei a ligação real de formação de Zelensky. Alguns falam que tem, mas são mais fontes russas, tá? De que Zelensky tem um certo passado com o Batalhão Azov, com pessoas ligadas ao Batalhão Azov. Se tem ou não, não sei. O fato é que então essa situação tende a se amplificar em busca, não só o Azov, mas outros, a Ucrânia como um todo, em busca de mercenários, já que está em falta de soldados. Só que só tem um problema em tudo isso. Também está faltando munição. Também está faltando comandantes que saibam dar instruções corretamente. Também está faltando soldados instruídos. Está toda a cadeia de logística, toda a cadeia de formação militar ucraniana está decaindo muito rápido. Então, a grande ideia deles é exatamente a contratação, no caso do Azov, de mercenários, exatamente para tentar suprir parte do problema, que é contratar pessoas experientes, tá? Contratar indivíduos que já tenham certas experiências. Há todo um papo, inclusive, só para você ter uma ideia, de indivíduos que ajudaram no avanço dentro da Síria, tá? Eram georgianos, tinham alguns separatistas russos que receberam a ajuda da Ucrânia. Alguns deles agora voltaram para a Ucrânia. O que acontece? Foram para a Ucrânia, receberam treinamento, avançaram nas primeiras colunas É tanto que pode perceber que no início estava mais radical também. Só foi por conta dos mercenários. O conflito em si começou meio que pegar fogo, foi sendo freado gradativamente e parte desses mercenários já estão voltando para a linha de frente da Ucrânia, para algumas posições estratégicas, ou para dentro da Rússia, para fazer exatamente o trabalho interno. Tá? Também o Batalhão Azov quer exatamente contratar não só mercenários para combater de frente mesmo, mas que possam se infiltrar dentro do território russo para cometer algumas situações lá para poder causar explosões em alguns locais, enfim, fazer toda aquela movimentação. Você já sabe, né? Teve o caso lá do general, um exemplo disso foi o caso lá do general, apesar que não foi Azov, né? Foi a inteligência ucraniana que fez esse trabalho, mas há uma ligação muito próxima um com o outro. Então, basicamente é isso sobre Azov.